cara multimilionário que se converteu comprando um anjo. É esse aqui. Um anjo? Esse é parceiro. top. Ouve essa. Eu já tinha ouvido do Conta tijolo. essa aí, por favor. Na mão. Essa eu não conheço. O cara me chega e fala assim, ele me fala, Serginho, como é que você tá? Beleza? Eu falei, cara, e tal. E eu preguei pra esse cara há anos, cara. Falou assim, cara, eu tô firme com Jesus. Eu falei, pô, e eu não falava com ele há muito tempo. Era multimilionário. Eu falei, cara, que legal, irmão. Pô, que notícia maravilhosa, cara. Tô muito feliz e tal. Pô, você tem que ir comigo lá na igreja, cara. Eu falei, qual igreja você tá indo? Tô indo na Universal. Amém! Amém. Mandei-lhe um amémzão. Converteu, Deus Eu falei, fez. pô, que legal, tô indo. Ele falou, então, cara, tem um culto lá de troca de anjo. Eu falei, como assim? Aí ele xingou. Pô, o seu anjo, meu irmão, e o meu, pô, tá cansado, meu irmão. Eu tô te falando, é real, Que cara. viagem. Eu falei assim, não, rapaz, Sérgio, a gente vai lá, cara. Sabe, tem um momento da oferta. E no momento da oferta, cara, você dá lá um dinheiro e troca o seu anjo, cara. Deus coloca um anjo novo pra cuidar de você. Porque, pô, você cansou muito. Você caiu, começou, pô, você cansou muito. Ó. Esses anjos não aguentam mais andar com você, não. Não sei o que, você tem que trocar o anjo. Olha, minha gente, não adianta. A porta mais larga e favorável para o discurso mirabolante e sem limites da mentalidade da religião dos homens explorar, manipular e até avacalhar com a devoção e a boa-fé das pessoas não é outra coisa senão a própria superstição dessas pessoas. E no que diz respeito à superstição, isso independe se o sujeito seja pobre ou se ele seja um multimilionário, ou se ele seja analfabeto, ou se ele seja um acadêmico com as melhores graduações. Porque o cerne do funcionamento da engrenagem psicológica da superstição de uma pessoa essencialmente, trata-se de uma fuga do sujeito da sua própria verdade. Logo, podemos dizer que a superstição funciona literalmente como um mecanismo de defesa que o sujeito forma inconscientemente nele contra o imenso desconforto que ele encontra em suas próprias verdades de ser. Nesses casos, a superstição cai como uma luva para o sujeito pelo simples fato dela permitir o cara criar uma lógica doida e absurda entre causa e efeito para ele supostamente explicar a razão de ser das dificuldades, das ameaças e dos possíveis sintomas que ele enfrenta no dia a dia da vida dele em decorrência daquilo que ele não enxerga ou se nega a enxergar. E aí perceba como que o cara mencionado aí no vídeo, um multimilionário, possivelmente uma pessoa tremendamente apegada ao dinheiro e a bens materiais, vivendo num mundo marcado e acossado pela desigualdade e pelas injustiças sociais, onde os super ricos precisam conviver com os super miseráveis. E com tudo isso, como não produzir uma certa cota de dilema e de angústia num sujeito minimamente ponderado e sensível? E aí perceba que muito mais fácil do que esse sujeito despertar para essa realidade tão pesada e que talvez pudesse levá-lo a seguir a recomendação de Jesus lá para o jovem rico, na passagem da Bíblia, a fim de que ele trabalhe para acumular tesouros eternos nos céus ou produzir uma vida que faça sentido. Perceba como é muito mais fácil para ele abraçar essa teoria típica de igreja universal de que a razão das ansiedades e das possíveis angústias dele é que, na verdade, o grande problema dele é que o anjo dele está cansado. Veja como a superstição funciona como um álibi perfeito para uma pessoa indisposta a se enxergar. Mas antes da gente rir desse camarada aí, vamos procurar verificar se a gente também não cultiva algumas superstições de conveniência na nossa vida, ok? Para pra pensar se para você não é conveniente explicar a rebeldia ou o comportamento agressivo do seu filho só porque, sei lá, ele tinha um livro do Homem-Aranha embaixo do travesseiro dele, ao invés de você parar e encarar de frente como anda a saúde e o equilíbrio do seu próprio ambiente familiar. E como certamente essa criança está sendo apenas um reflexo desse ambiente familiar adoecido. Veja se você não fica colocando a culpa no diabo e na pombagira, referente a problemas que têm a ver com deficiência de caráter e não tem nada a ver com o diabo. Veja se para você não é imensamente conveniente acreditar que certos familiares são ímpios, imundos e estão nas mãos do diabo, para com isso você justificar e disfarçar a sua própria frieza e desamor para com eles, justificando para si mesmo que é por isso que você virou as costas para ele e vive lá nos seus cultos e ministérios como se eles não existissem. Enfim, a lista de superstições aqui seria interminável, sobre o modo como muitos religiosos se utilizam do pretexto de o mundo espiritual é real, todavia, para com isso criar justificativas e explicações que permitam elas viverem anestesiadas em sua própria ignorância, estupidez e imaturidade. E é claro que a religião sabe disso. E é justamente isso que ela fomenta e incentiva. Mas tudo tem um preço. Porque você não acha que a religião vai viver criativamente inventando confortos psicológicos supersticiosos para você de graça, não é?
E você, meu amigo e amiga, você é daqueles que prefere pagar para trocar de anjo ou prefere enxergar a verdade, por mais que ela doa, mas para com isso ser verdadeiramente livre? E antes que alguém pergunte, eu acredito no mundo espiritual, sim. Deus o sabe. No entanto, eu aprendi com Jesus a jamais substituir a luz e a verdade sobre quem eu sou, com pretextos e justificativas espirituais, para com isso eu me manter na minha própria cegueira e ignorância. Paz e luz, meus amigos e amigas.